O que podemos aprender com Michael Jackson e suas técnicas de manifestação? A maioria das pessoas olha para o resultado. Vê o palco, os números, os recordes, o impacto, mas quase ninguém olha para o que veio antes de tudo isso. E não foi só talento, não foi só oportunidade. Foi algo que acontece muito antes de qualquer conquista aparecer. Foi construção mental. E se você não entende isso, você continua tentando mudar sua vida apenas por fora, enquanto tudo dentro continua igual. Presta atenção nisso. Antes de existir o maior álbum da história, antes de existir o fenômeno cultural, antes de qualquer reconhecimento, existia um cara sozinho, olhando no espelho, repetindo para si mesmo quem ele era, antes de ser. E isso não é detalhe, isso é o ponto central. Porque você faz exatamente o contrário. Você espera ter resultado para acreditar. Ele acreditava antes de ter qualquer prova. E é aqui que tudo começa a se separar. Enquanto a maioria reage ao que já aconteceu, ele criava internamente o que ainda não existia. E isso muda completamente a forma como o cérebro trabalha. Existe um mecanismo simples, mas poderoso. Seu cérebro não vive no futuro. Ele responde ao que você repete agora. Se você repete dúvida, ele reforça a dúvida. Se você repete limitação, ele reforça a limitação. Mas se você começa a repetir uma identidade diferente, com intensidade, com emoção, com frequência, ele começa a reorganizar tudo para sustentar aquilo. E isso não é místico, isso é funcionamento básico da mente. Agora pensa comigo, quando ele dizia, eu sou um fenômeno global, aquilo ainda não era realidade externa, mas já era realidade interna. E o cérebro dele não estava esperando confirmação. Ele estava sendo treinado para agir como alguém que já chegou lá. E quando você muda a forma como age, você muda o tipo de decisão que toma. E quando você muda decisões, você muda resultados. Esse é o ponto que quase ninguém entende sobre manifestação. Não é sobre atrair coisas do nada. É sobre se tornar alguém que naturalmente constrói aquilo. E isso começa na identidade. Ele não dizia, eu quero tentar. Ele dizia, eu sou. Parece simples, mas isso muda tudo. Porque quando você diz, vou ser, você empurra para o futuro. Quando você diz sou, você cria uma instrução no presente, e o seu subconsciente trabalha no presente. Agora junta isso com outro detalhe que quase ninguém leva a sério. Repetição não é falar uma vez, não é lembrar quando dá vontade. É repetir até que aquilo deixe de parecer estranho, até que vire familiar, até que o seu cérebro pare de tratar como possibilidade e comece a tratar como padrão. E é exatamente aqui que entra algo que a neurociência já explica há muito tempo. O cérebro cria caminhos com base em repetição. Quanto mais você pensa de um jeito, mais fácil fica pensar daquele jeito. Quanto mais você reforça uma identidade, mais automática ela se torna. E isso vale tanto para quem se sabota, quanto para quem constrói algo grande. Agora, observa o que ele fazia. Visualização. Mas não qualquer visualização. Não era imaginar de forma vaga. Era ver com detalhes, sentir como se já estivesse acontecendo, antecipar o palco, o impacto, a reação das pessoas. Isso não era só criatividade, era treino mental. E quando você visualiza com emoção, o cérebro ativa áreas semelhantes às da experiência real. Ou seja, para o seu sistema interno, aquilo começa a se tornar familiar antes mesmo de acontecer. E o que é familiar gera menos resistência. Você começa a agir com mais naturalidade, com mais confiança, com mais precisão. Percebe o ciclo? Pensamento gera estado, estado gera comportamento, comportamento gera resultado. E o resultado reforça o pensamento inicial. É um sistema, mas aqui tem um ponto que muda tudo. Ele não usava isso só quando estava inspirado. Ele fazia isso todos os dias, de manhã antes de qualquer estímulo externo. E isso é estratégico, porque nesse momento o seu cérebro está mais receptivo, menos crítico, mais aberto à sugestão. E isso conecta diretamente com um conceito antigo chamado autossugestão, que nada mais é do que você influenciar o seu próprio subconsciente através de repetição e emoção. Não é sobre convencer na lógica, é sobre treinar na repetição. Agora pensa na sua rotina. Qual é a primeira coisa que entra na sua mente quando você acorda? Problema? Ansiedade? Pressão? Você já começa o dia reagindo. Ele começava o dia programando. E isso cria uma diferença absurda ao longo do tempo, porque quem começa o dia reagindo, vive no automático. Quem começa programando começa com direção. E não para por aí. Ele não só repetia, ele estudava os melhores, observava, absorvia, adaptava, não para copiar, mas para expandir o próprio padrão. Isso é outra forma de manifestação que quase ninguém fala. O ambiente mental que você cria através do que você consome. Seu cérebro aprende por referência. Se você só se expõe à limitação, você reforça a limitação. Se você se expõe à excelência, você começa a ajustar seu padrão interno.
E isso influencia diretamente o que você considera possível. Agora junta tudo isso. Identidade definida, repetição diária, visualização emocional, exposição a referências altas, ação consistente. Isso não é sorte, isso é construção. E ainda tem mais. Ele usava a rejeição como combustível. Quando foi ignorado, ele não reduziu o padrão. Ele aumentou. Ele decidiu que seria impossível ser ignorado novamente. E isso virou uma instrução interna, uma meta clara, específica. E aqui entra outro ponto que você precisa entender. Seu cérebro responde melhor a objetivos claros. Quero melhorar, não é claro. Quero ser o maior, é claro. Pode parecer ousado, mas é claro. E clareza direciona comportamento. Agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas trata desejo como algo opcional, algo que tenta quando dá. Ele tratava como missão. E quando algo vira missão, o nível de comprometimento muda. A forma como você pensa muda. A forma como você age muda. E é por isso que não adianta consumir conteúdo e não aplicar. Informação sem repetição não vira padrão. Vira lembrança vaga. E lembrança vaga não muda comportamento. Você não precisa copiar ninguém, mas precisa entender o mecanismo, porque ele é replicável. Não no resultado exato, mas no processo. Começa simples. Define com clareza o que você quer. Não genérico, específico. Depois transforma isso em uma afirmação no presente, como se já fosse. Em seguida, repete todos os dias, de manhã e à noite. Mas não de qualquer jeito, com emoção, com presença. Enquanto repete, visualiza. Se vê vivendo aquilo, não como algo distante, como algo real. E ao longo do dia começa a observar suas reações, suas decisões, seus padrões, e ajusta. Não é sobre fazer perfeito, é sobre fazer consistente, porque consistência cria identidade, e identidade sustenta resultado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você continuasse pensando exatamente como pensa hoje, agindo exatamente como age hoje, onde você estaria daqui a 1 ano? Provavelmente no mesmo lugar. Talvez um pouco melhor. Talvez um pouco pior. Mas dentro do mesmo padrão. Então a pergunta real não é como eu consigo mais. A pergunta é quem eu preciso me tornar. Porque é isso que define tudo. E isso começa agora. Não quando você estiver pronto. Não quando tiver motivação, mas no próximo momento em que você tiver a chance de repetir um padrão antigo ou criar um novo. Se isso fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu escolho criar minha realidade, porque quando você coloca isso em palavras, você começa a reforçar essa identidade. Se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar só motivação, vai encontrar estrutura, e estrutura muda comportamento. E deixa o like, porque assim, mais pessoas que ainda estão presas no automático vão ter acesso a esse tipo de clareza. E guarda isso, não foi sorte, não foi acaso, foi mente, sempre foi. E agora você sabe como usar a sua.